Oi, gente. Continuando com a nossa disciplina de Fundamentos da Psicanálise, hoje nós vamos discutir sobre um tema muito importante que é o eu ideal e o ideal do eu. Eu ideal e ideal do eu parece um trava-língua, mas são dois aspectos diferentes que envolvem o desenvolvimento da pessoa, que envolvem a forma como a pessoa, o sujeito, ele vai se medir a si mesmo e o que ele gostaria de ser, o que ele gostaria de se tornar. Convém destacar que, ao falarmos sobre o eu ideal e o ideal do eu, dois aspectos são muito importantes. Primeiro de tudo, as questões inerentes ao narcisismo. Como vocês bem lembram, o conceito de narcisismo ele é importante na teoria freudiana porque acaba gerando um abalo na primeira formulação entre os aspectos das pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Por que o conceito de narcisismo gera o primeiro abalo? Porque a partir do conceito de narcisismo começamos a ter a noção de que o eu também pode se tomar enquanto objeto de amor. E aí, o conceito de narcisismo ele vai ser muito importante quando nós formos discutir sobre o eu ideal. De maneira semelhante, a formação destes ideais vai ser importante também para a consolidação de uma das instâncias psíquicas da segunda tópica, que vai ser o complexo de Édipo. E, e ele vai se relacionar com o ideal do eu. Mas isso a gente vai ver de maneira mais calma na nossa aula de hoje. O que é eu ideal, o que é ideal do eu e como eles vão se estruturando dentro da teoria do Freud. Para começar, o Freud, nos textos sobre o narcisismo, ele vai dizer que é uma suposição necessária a de que uma unidade compatível com o ego, uma unidade compatível com o eu, não esteja presente no indivíduo desde o início. O eu precisa antes ser desenvolvido. A nossa noção de eu, a nossa noção de corpo, de corporalidade, ela não está presente desde o início. Ela vai sendo desenvolvida com o passar do tempo. Ela vai ser desenvolvida na medida em que nós vamos nos relacionando com o outro, nos relacionando com a realidade, nos relacionando com os aspectos externos. Mesmo que nós não tenhamos, desde o início, uma noção de eu, o aspecto pulsional ele já se encontra presente desde o início do desenvolvimento do sujeito. Não se esqueça que nós temos as pulsões parciais. O nosso corpo é revestido por essas pulsões, por estes impulsos,
que inicialmente vão se carecer de organização e depois eles vão se organizando, as funções elas vão se organizando em determinados núcleos, em determinadas cavidades, que vão se configurar nas fases do desenvolvimento da libido, que vocês já viram. Fase oral, anal, aspecto fálico e a genital. Mas essa noção de eu, inicialmente, ela não existe. E o que é o eu? O que seria essa estrutura do eu? Essa que tem aspectos conscientes, mas também tem aspectos inconscientes. O Garcia Rosa, ele vai trazer que, para a psicanálise, o eu designa a representação que o sujeito faz de si mesmo. Como o sujeito se vê, como o sujeito se representa, como o sujeito ele se concebe na relação. Ou seja, o eu se constitui a partir da representação complexa ou de um complexo de representações cujas fontes são, em última instância, as impressões externas. Quais são as impressões, quais são as representações que fazem sobre mim, que fazem sobre as minhas relações. A partir dessas representações, a partir dessas vivências, é que nós começamos a desenvolver uma consciência do eu, uma concepção do eu, uma representação mais ou menos unificada do que seria o eu. E aí nós temos um aspecto bem interessante dessa concepção do eu, até mesmo na psicologia do desenvolvimento e na psicanálise, que é o estágio do espelho. Estágio do espelho. Que, num primeiro momento, quando a criança ela se olha no espelho, ela se olha, mas ela não se reconhece. Ela não sabe que aquele bolinho de carne, que aquela pele, que aquele sujeito que está na frente dela é ela mesma. Para ela é uma outra pessoa. Porque ela ainda não tem a capacidade de se representar, de se compreender. Depois ela passa a ter esse entendimento. Ela sabe que aquilo que ela está olhando não é outro, é ela mesma. E assim, essa apresentação do espelho, e o Winnicott vai trazer que o primeiro espelho que a criança vai se ver é o olhar da mãe. Ela procura esse olhar, ela procura essa visão. E a partir dessa visão, ela vai se constituindo. O corpo, ele vai sendo habitado. Esse corpo, esse eu vai sendo habitado. Porque senão
existiria, no caso, essa vivência do bebê despedaçado. Mas o eu também, em meio a esse processo de representação, ele vai ser constituído a partir das enunciações. O que se fala sobre esse sujeito, o que se espera sobre esse sujeito, quais são os juízos de valor que se tem sobre esse sujeito. E aí, um aspecto interessante da formação desse eu, a partir da enunciação, se refere ao próprio processo de maternagem. Porque a maternagem não é apenas um aspecto biológico. Nós temos um processo de maternagem psíquica também. O que se deseja antes da criança nascer, ela tem que estar habitar no desejo desse outro. O que esse outro deseja para mim? O que esse outro fala sobre mim? O que este outro espera sobre mim? E a partir dessas idealizações é que nós iremos constituir os primeiros rudimentos do que vai vir a ser caracterizado ou conceituado enquanto o eu. Essa dimensão do eu, essa dimensão imagética do eu. E aí, o Garcia Rosa, ele vai trazer um aspecto muito interessante. Há, portanto, um Urit, um eu original primitivo. Forma primeira do eu ideal e do ideal do eu, constituído pela imagem refletida que o indivíduo tem de seu próprio corpo, e em um ideal que vem a ser a imagem idealizada do eu. Essa imagem é constituída, na sua quase totalidade, pelos pais, que projetam no filho, fazendo ressurgir o narcisismo que eles próprios tiveram que abandonar por exigências da realidade. Perceba um aspecto bem importante que nós vamos retomar, mas que o Garcia Rosa já traz. Que um dos aspectos que vai contribuir para o surgimento do eu ideal é o investimento narcísico dos pais. O investimento narcísico que os pais fazem sobre a criança. Se vocês lembram bem, o narcisismo primário é quando o sujeito investe em si mesmo enquanto objeto de amor. O sujeito toma ele mesmo enquanto um ideal de beleza e de perfeição. O narcisismo primário. Se vocês lembram bem também, quando a criança nasce, os pais investem o seu narcisismo primário. Eles investem na criança como se a criança ela fosse eles mesmos. E aí vem toda aquela questão de Sua Majestade o bebê. Ou seja, a partir desta estrutura,
nós temos o eu ideal, que para o Garcia Rosa seria um efeito do discurso dos pais. O eu ideal, digamos assim, sendo, se configurando enquanto o herdeiro do narcisismo primário. E aí, como Freud vai dizer, o amor por si mesmo, que já foi desfrutado pelo eu verdadeiro na infância, dirigiu-se agora a esse eu ideal. E nesse sentido, o narcisismo surge deslocado desse novo eu que é ideal e que, como eu infantil, se encontra de posse de toda perfeição e completude. Ou seja, o narcisismo primário, o narcisismo dos pais, tem acaba por sucumbir, mas no lugar dele surge este eu ideal. Assim, o ser humano projeta diante de si como seu ideal é o substituto do narcisismo perdido em sua infância, durante a qual ele mesmo era seu próprio ideal. O na infância, a partir do eu ideal, você toma você mesmo enquanto ideal, enquanto um objeto. Só que, como vocês lembram, em meio a este processo de eu ideal, de ideal do eu, qual é o preço a ser pago? Qual é o preço que a criança paga pelo amor dos pais, pelo narcisismo dos pais? Freud, mais uma vez, na questão do estudo sobre o narcisismo, ele vai dizer que a criança deve satisfazer os sonhos e os desejos nunca realizados dos pais. Tornar-se um grande homem e herói no lugar do pai, ou desposar um príncipe a título de indenização à mãe. O comovente amor paternal, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo renascido dos pais, que, ao se transformar em amor objetal, acaba por revelar inequivocadamente sua antiga natureza. O amor dos pais nada mais é do que uma transposição do amor que eles tinham a si mesmos ou das coisas que eles tiveram que abandonar em favor da civilização, em favor do outro, mas que eles não queriam abandonar. E aí é importante nós pensarmos que o eu ideal ele não é uma fase inicial a ser superada ou substituída pelo ideal do eu no momento posterior. Ele sempre vai estar presente também na vida do sujeito. Mas, porém, contudo, o sujeito ele vai sempre conseguir ter a si mesmo
enquanto um ideal, o sujeito vai conseguir se relacionar com esse ideal dos pais? Não. Nós temos um aspecto que vai ser, ao final da fase fálica, nós temos o complexo de Édipo e, na esteira do complexo de Édipo, o complexo de castração. Se vocês lembram bem, o complexo de Édipo no menino e o complexo de Édipo na menina, eles têm algumas diferenças, algumas peculiaridades. Qual é a relação entre o Édipo e a castração do menino? E qual é a relação entre o Édipo e a castração da menina? Como, teoricamente, o menino possui o falo, ele possui o falo entendido enquanto pênis, como ele possui o falo, ele possui o pênis, em meio à sua relação, digamos assim, amorosa, aos seus sentimentos incestuosos, o menino fica com medo de perder alguma coisa. Ele desiste da mãe em favor do pai e busca os aspectos externos por medo da perda. Ou seja, no menino, o complexo de castração ele termina com ou melhor dizendo, o complexo de Édipo termina com o complexo de castração. O menino, com medo de ser castrado, ele abdica. No complexo de Édipo feminino, já é um pouquinho diferente. A menina, ela não tem o falo. Ou seja, no complexo de Édipo feminino, a castração, ao se perceber castrada, ao se perceber enquanto faltosa, a menina iria desenvolver o que ficou conhecido como a inveja do pênis. E aí ela abandonaria o seu objeto inicial de amor, que seria a mãe, e se voltaria a este pai. Ou seja, no complexo de Édipo feminino, a castração ela vai iniciar o Édipo. No entanto, em meio aos aspectos inerentes ao complexo de Édipo, a castração, ao reconhecimento da alteridade, ao reconhecimento do outro, vão se criar também as estruturas ideais. O ideal que vai ser uma forma pela qual o eu vai se medir. Neste sentido, pela a formação de ideal eleva as exigências do eu e é o mais forte favorecedor do recalque. A sublimação, por sua vez, oferece uma saída para cumprir as exigências do eu sem envolver necessariamente o recalque. Sem envolver necessariamente a substituição. E aí é importante nós
debatermos, é importante nós discutirmos a relação entre a sublimação e a idealização. O processo de sublimação, no processo de sublimação, a libido do objeto, a libido que iria ser direcionada a um objeto, vai encontrar a sua satisfação em um objeto não sexual. Seria muito mais os sociais também, socialmente aceito. No processo de idealização, quando você idealiza alguma coisa, vai envolver um objeto sem necessariamente mudar a sua natureza. Uma satisfação de cunho sexual no processo de idealização pode continuar tendo a sua natureza sexual. Por exemplo, o pai idealizando que o filho vai ser o novo Casanova. A satisfação de cunho sexual permanece por um processo de idealização. E aí, nós temos estes dois aspectos. Nós temos o eu ideal, que tem esse aspecto narcísico, que é o ideal narcísico de onipotência forjado a partir do modelo do narcisismo infantil. O narcisismo infantil, enquanto toda potência, enquanto toda completude, enquanto força, enquanto um aspecto ilimitado. Ou seja, o ideal do eu, o eu ideal, sem ter equivocado, ou seja, o eu ideal é a potência narcísica, é a potência ilimitada. O ideal do eu, por outro lado, vai ser uma instância resultante da convergência tanto do aspecto do narcisismo, como também das identificações com os pais. O que os pais desejam, o que os pais esperam. O que os pais esperam de mim. O que os meus pais esperam de mim, em outras palavras, é o que a cultura espera de mim. O que a sociedade espera de mim. E nesse sentido, o ideal do eu vai ser o modelo pelo qual a criança vai procurar conformar-se. Ela vai procurar estruturar-se. Ela vai procurar se relacionar. E percebam uma coisa bem clara e bem interessante. Se o ideal do eu é uma instância que vai resultar do narcisismo, mas também do processo de identificação com os pais, se o ideal do eu é uma estrutura pelo qual a criança, a pessoa vai se conformar, qual instância psíquica do Freud
vai auxiliar nesse processo de censura, vai auxiliar qual instância psíquica pode ser entendida enquanto a representante dos pais dentro do sujeito. Exatamente. O ideal do eu vai ser um dos núcleos ideais formadores do superego. O superego enquanto essa instância censora de que vai de proibição, mas também de exigência. O superego, o superego, ele é uma instância de exigência, porque ele é o ideal. O superego não é uma instância cálida que vai dizer apenas não vá fazer isso porque é errado. É você não pode fazer isso ou você tem que fazer isso. Porque eu espero que você faça isso. Ou seja, o ideal do eu também vai, por conta de ter alguns dos aspectos do superego, ele também vai reconhecer as dinâmicas da realidade. Enquanto que nesse eu ideal, nós teríamos um aspecto bem mais ligado à onipotência narcísica, muito mais ligado ao processo primário. E assim, nós temos que perceber que, voltando, que esse processo do eu, essa construção do eu, esse conceito que eu tenho sobre mim mesmo, vai depender da minha capacidade de me relacionar. Vai depender da minha capacidade de amar. Porque em psicanálise toda demanda é uma demanda de amor. Toda demanda é uma demanda que você quer que o sujeito lhe ame. Eu faço de tudo para você me amar. Porque, como nós vimos em outros momentos, nos 3 momentos, a libido objetal, a libido que eu invisto em um objeto, em um primeiro momento, ela era uma libido narcísica. Ou seja, quando eu amo o outro, eu não estou amando o outro. Eu estou amando a mim mesmo no lugar desse outro. Ou quando eu amar o outro, eu estou amando algum aspecto que eu me identifico com esse outro. E nesse sentido, se eu invisto, eu espero receber o investimento também. Ou seja, no momento em que você é amado, no momento em que você se relaciona com mais pessoas, amado tanto de maneira erótica como de maneira sublimada, o seu conceito, o seu autoconceito, ele aumenta. O conceito que você tem de si mesmo aumenta. De maneira semelhante, se você não se relaciona, se você não se sente amado, o conceito que você tem de si mesmo, ele vai diminuindo. Um exemplo bem
assim, simples, até bobo, é quando a pessoa termina o relacionamento e em alguns momentos leva fora e aí o conceito que ela tem de si mesma, o conceito que ela tem de si mesma acaba diminuindo um pouco. Se o nosso conceito, o nosso autoconceito, ele depende da nossa capacidade de amar, ele depende da nossa capacidade de, de nos relacionarmos, a incapacidade de amar, a incapacidade de se relacionar vai diminuir o nosso autoconceito. E percebam que um aspecto interessante que o Freud vai trazer sobre esse autoconceito, esse conceito do outro que eu acabo internalizando, ou até mesmo esse aspecto do superego, esses presentes ou não tão presentes que os pais nos dão, é que o Freud vai trazer acerca da beleza e da feiura do neurótico. Que a beleza e a feiura do neurótico, algumas vezes, não tem nenhum aspecto objetivo. A beleza e feiura do neurótico é muito mais um aspecto psíquico. Por exemplo, tem pessoas neuróticas que eram belíssimas e que se consideram pessoas altamente feias e que são incapazes de se relacionar por conta deste aspecto estético, mas objetivamente falando, ela é belíssima. Por outro lado, mas se relacionando a isso, existem pessoas que podem ser altamente feias, mas que se sentem bem consigo mesmas e a partir daí elas acabam elas acabam sendo consideradas bonitas, bonitas, charmosas ou coisas assim, porque às vezes não é um aspecto, como é a questão da neurose, não é um aspecto objetivo, mas muito mais de representação. E aí, quando o Freud vai trazer acerca do amor, ele vai dizer que quem ama já sacrificou, por assim dizer, uma parcela de seu narcisismo. E o único modo pelo qual o indivíduo agora pode substituí-lo é sendo amado. Ou seja, quando você ama, Freud, um poeta, quando você ama, você sacrifica parte do seu amor próprio em favor de outra pessoa. E espera que esta outra pessoa a ame da mesma forma. E aí, o Freud vai trazer que o desenvolvimento do eu consiste em um processo de distanciamento do narcisismo primário e que vai produzir um intenso anseio de recuperar. Esse distanciamento ocorre por meio de um deslocamento da direção da libido em direção a um ideal de eu, que foi imposto a partir de fora, e a satisfação é obtida agora pela realização ou tentativa de realização deste ideal. Agora, nós vamos conversar um pouquinho sobre a atividade da aula de hoje. Freud, em seu texto A Guisa de Introdução ao Estudo do Narcisismo, apresenta que o sujeito erigiu em si um ideal, pelo qual mede seu eu atual. Dessa forma, apresentando
às instâncias ideais. A este respeito, explicite a diferenciação entre o eu ideal e o ideal do eu, que foram os temas da nossa aula de hoje. Se vocês lembram, o eu ideal é o herdeiro do narcisismo primário, onde o indivíduo toma a si mesmo enquanto ideal, neste aspecto muito mais ilimitado. O ideal do eu, por outro lado, do eu ou de eu, por outro lado, é a união do narcisismo primário com a introjeção da figura dos pais, dos anseios dos pais, correspondendo a um dos núcleos de formação do superego. Na aula de, na aula de hoje, nós discutimos sobre estes processos. Então, até mais.